Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal A Arte da Comunicação. Aqui falaremos sobre técnicas e maneiras para você melhorar a sua comunicação. Eu sou o Denison de Matos e no episódio de hoje falaremos sobre os níveis de aprendizagem. Segundo a programação neurolinguística, a PNL, existem basicamente 4 níveis de aprendizagem. E qual a importância de você saber, esses níveis, os estágios e os níveis de aprendizagem? É para que você tenha flexibilidade e consiga enxergar qual etapa do processo você está e não desistir também. É uma forma de te ajudar, porque serve para qualquer tipo de aprendizagem, para você aprender qualquer coisa que você queira em sua vida. Então vamos a eles. Os 4 estágios ou os 4 níveis de aprendizagem são a incompetência inconsciente, a incompetência consciente, a competência consciente e a competência inconsciente. Enfim, vamos falar de cada um dos estágios e eu vou dando alguns exemplos para que você possa compreender, entender melhor do que se trata esses níveis da aprendizagem, tá bom? Então vamos ao primeiro estágio, o estágio da incompetência inconsciente. É o estágio onde a pessoa não sabe que ela não sabe determinada coisa. Então, um exemplo clássico que eu vou usar aqui é o dirigir um carro. Então tem esses 4 estágios, eles são bem clássicos, enfim. Porém, eu vou fazendo uma analogia e eu quero que você faça aí também em relação à sua comunicação. Como é a sua comunicação? Como é quando você fala para o público? Eu quero que você vá fazendo uma analogia em qual estágio você se encontra, tá bom? Então, primeiro estágio, incompetência inconsciente. Eu nem sei que eu não sei. Uma criança lá com seus 1, 2, 3 anos de idade, ela nem sabe que ela não sabe dirigir um carro, por exemplo, não é? Então, é o primeiro estágio dos níveis da aprendizagem. Talvez é o estágio mais confortável que existe, porque a pessoa nem sabe o que ela não sabe. Depois de um certo tempo, a criança vai crescendo, lá pelos seus 5, 6, 7, 8, cada um tem uma percepção, num determinado momento, chega uma hora que ela começa a perceber, olha, meu pai dirige, a minha mãe dirige, o pai do meu amiguinho dirige, o pai e a mãe do meu amiguinho dirige, eu não dirijo. Ou seja, a pessoa toma uma consciência da incapacidade dela ou da incompetência, que ela não sabe fazer aquilo. Então ela tem uma incompetência consciente, ela sabe que não sabe. É o segundo estágio, tá bom? Depois de um certo tempo, a criança cresce, vira adolescente, aos 18 anos de idade, ela vai aprender a dirigir. Provavelmente ela vai para uma autoescola e vai aprender a dirigir. Ela vai para o terceiro estágio da aprendizagem. É considerado o estágio com maior nível de estresse, com maior nível de tensão. Por quê? Quando a pessoa vai para a autoescola, aprender a dirigir um carro, por exemplo, ela precisa focar toda a atenção dela para aquela atividade. Então é o estágio da competência consciente. Eu sei que eu sei dirigir, e a pessoa começa a dirigir. Então é dada a parte teórica, os pedais funcionam assim assado, o câmbio, o volante, a seta, o retrovisor, enfim, muitas informações teóricas e a pessoa vai para a prática. Quando ela vai para a prática, para o carro, são muitas informações que ela precisa ter a consciência que ela precisa fazer. Então, quando uma pessoa está aprendendo a dirigir um carro, ela dificilmente vai aprender a dirigir um carro ouvindo música. Ou vai aprender a dirigir um carro conversando sobre um assunto do que ela fez no dia anterior. Por quê? Ela não consegue administrar todas essas informações ao mesmo tempo. Então, toda a atenção dela, toda a consciência dela precisa estar voltada para aquela ação. E aí, com o passar do tempo, e a pessoa praticando um pouco, ela começa a dirigir. Então ela vai para o estágio da competência consciente. Muito bem. E o último estágio, que é o estágio mais avançado dos aprendizados, é o estágio da competência inconsciente, onde a pessoa não sabe como ela sabe fazer aquilo lá. Ela não tem uma consciência de como ela faz aquilo. Então, depois que a pessoa tira a carteira de motorista, ela começa a dirigir o carro e vai dirigindo, chega num ponto que a pessoa consegue dirigir o carro, ouvir música,
falar no celular ou escrever mensagem no celular, o que não é nada adequado fazer, né, obviamente, mas ela tem essa capacidade, ela consegue fazer isso, algumas pessoas erradamente fazem, consegue conversar com uma pessoa que está do lado sobre o que fez ontem ou o que vai fazer amanhã, por quê? A parte consciente dela para fazer aquela ação é muito pequena, ela precisa usar quase nada da consciência dela para fazer aquela ação, ela faz meio que no automático, né? Então ela faz, mas ela nem presta atenção como que ela faz. Muito bem, e em relação à comunicação, também funciona dessa forma. Comunicação e qualquer outra coisa, né? Praticamente tudo aquilo que você aprendeu a fazer na sua vida, você passou por esses estágios. Talvez de uma forma mais rápida do que aprender a dirigir, por exemplo, né? Foi alguma coisa meio que instantânea, foi e já aprendeu e passou para o último estágio rapidamente, ou alguma coisa que demorou um pouco mais de tempo. Mas lembre-se, quando você aprendeu a dirigir o carro, se você dirige, no começo parece difícil, complicado, muita informação, muita coisa, tem a preocupação de não bater o carro, de não se machucar, de não machucar as pessoas. Em relação à comunicação, falar em público, também a pessoa passa por esse estágio da competência consciente. Boa parte das pessoas estão nesse estágio, né, que a pessoa precisa dedicar grande parte da atenção dela para o conteúdo que ela vai falar, o que ela vai fazer com as mãos, o que ela vai fazer com o corpo, se ela tem um passador de slide ou se ela tem um microfone na mão. Grande parte da atenção dela é voltada para essa ação, né? E aí, como que ela vai passar para o próximo estágio, que é o da competência inconsciente? Treinando, praticando, fazendo, realizando. Então, só dessa forma você poderá chegar nesse estágio da competência inconsciente. Você nem prestar atenção mais como você faz as coisas, simplesmente você vai e faz. Uma pessoa que está nesse estágio, para ensinar outra pessoa a fazer uma determinada atividade, por exemplo, seja ela qual for, ela precisa voltar para o estágio da competência consciente, para ela se lembrar como que ela fez para aprender a fazer aquilo, para poder ensinar uma outra pessoa, tá bom? Espero que tenha ajudado esse vídeo e que você se motive aí e não desanime no estágio de maior estresse, que é o estágio da competência consciente. Espero que você persiste, seja em qual atividade você estiver passando por um processo de aprendizado, né? O sábio é o eterno aprendiz, né? Então a gente vai viver aprendendo a vida toda, nós aprenderemos algo. Quantas coisas a gente não faz ideia que a gente nem sabe ainda, né? Então, que você possa persistir e seja determinado para conseguir avançar aí nos estágios da aprendizagem, tá bom? Obrigado pela sua audiência, muito bom você estar aqui nesse canal. Coloca aqui nos comentários o seu estágio de aprendizagem em relação à sua comunicação, em relação a você falar e se comunicar com o público. Joia? Muito obrigado a todos, deixa o seu like aqui no joinha, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber novos vídeos que estaremos postando frequentemente, né? Regularmente teremos novas informações, novos aprendizados e até o próximo vídeo. Grande abraço e fiquem bem e persistência aí na sua aprendizagem.